A paz do Senhor para os irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Alzira Reis. Eu quero te dar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para te abençoar. E para você que está nesses dias aí parado, né? Em casa, não sabe o que fazer, não tem como resolver os teus problemas, né? Eu quero dizer para você que Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele está te vendo, Ele está vendo o teu sofrimento. Talvez você esteja meio depressivo, né? E eu quero dizer para você que confinamento não é ruim. Apesar das pessoas estarem acostumadas a estar livres, poder ir aonde quer, não é? Mas nesse período de isolamento social, né, você tem que estar se resguardando, protegendo as pessoas através de você estar dentro de casa, né? Aqueles que podem, aqueles que não podem vão ficar fora, tem que ir trabalhar, né? Mas aproveite esses dias para se reinventar, né? Aqueles planejamentos que você já fez, de muitos anos que você queria fazer e não conseguiu. Então você procura, né, reinventar, rever, mas trazendo para o lado espiritual, né? Deus, ele manda te dizer, né? Até para mim mesmo, para nós, que nós devemos rever os nossos conceitos, rever, né, os nossos conceitos, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, né? Não tem um hino assim? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Então, reconstruir. Esse hino é muito bonito. Ele diz: vou regressar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Aleluia, né? Então, nós, talvez o novo, talvez não, com certeza, né? Nós vamos ter uma vida nova, né? Uns novos hábitos. E nesse novo nós podemos tirar proveito, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, né? Ou rever aquilo que de ruim que você fazia e não quer fazer mais, aquilo tem te prejudicado, você tem procurado fazer a vontade de Deus, você tem procurado, mas só que às vezes você não consegue, né? Você talvez tenha alguma coisa que ainda te impede de se entregar totalmente para o Senhor. Então você pega essa palavra desta noite e aproveita o que Deus vai falar contigo, né? Talvez você esteja preocupado, né, com suas finanças, com os problemas, mas creia que o nosso Deus é o Deus provedor. Confia no Senhor, tá? Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não vou ficar confinada, eu não vou ficar dentro de casa, né? A gente vê até pessoas cristãs, crentes, que se dizem crentes, né, falar que não, eu confio em Deus, eu vou sair, vou fazer, vai acontecer. Mas o Senhor, na palavra de Deus, diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades, obedecer às autoridades, às leis. Então, se existem leis, se existem autoridades, é porque Deus os constituiu. Seja ele crente ou não, sejam cristãos ou não, Deus colocou as autoridades. E as leis foram feitas para serem obedecidas, cumpridas.
Então a pessoa, porque eu sou, igual como eu vou falar, eu sou pastora, eu sou uma autoridade também aqui na terra, eu posso, não, cada um tem seu lugar, né? Existe o soldado, existe o sargento, existe o coronel, existe o comandante, existem ministros, existe presidente, né? Existe ministro da saúde, existe, quer dizer, eles colocam as leis no tocante à saúde. Então nós temos que ser sujeitos à autoridade, nós temos que estar obedientes, porque agrada a Deus, né? Não adianta nós só obedecermos a Deus e não obedecer às leis terrenas. Não que a gente concorda com isso, a gente não concorda, né, com certas coisas, né? Porque nós temos uma fé no Senhor. Então a gente não concorda de fechar a igreja, mas a gente respeita, né? A gente respeita, porque a gente tem uma fé. Se a gente tiver uma fé de poder impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, né? Nós temos essa fé, né? No nome de Jesus, nós podemos fazer com que aquela pessoa seja restaurada a saúde dela. Mas tudo é o poder de Deus, é Deus em quem faz. Mas se é dito para você não chegar perto, se é lei, você não chegar perto, você não encostar na pessoa, você não colocar a mão, então para que nós vamos abusar da nossa autoridade espiritual para desrespeitar as autoridades terrenas? Então nós temos que sermos sujeitos às autoridades, respeitar, obedecer, né? Para que tudo corra bem, para que tudo também venha a ter harmonia, para que outros possam obedecer, porque muitos às vezes vai pelo que o homem ou a mulher faz, pelo pastor, o pastor faz isso, faz aquilo, eu também vou fazer, como eu disse na outra pregação, né? Então nós temos que ser sujeitos à autoridade, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Ele não diz essa ou aquela, ele diz toda autoridade é constituída por Deus. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela não está presa. Você está preso, está em casa, está confinado, mas a palavra de Deus ela não está presa, né? Porque como o apóstolo Paulo disse uma certa vez, né? Ele falou que a palavra do Senhor não está presa. O apóstolo Paulo ele estava sendo preso, sofrendo, né? A ponto de ser preso. E lá em 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 9, ele diz: pelo qual sofro a ponto de ser preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, ele estava sofrendo a ponto de ser preso, e ele foi preso. Então, se ele falasse, não, eu sou autoridade, eu não vou ser preso, você não pode me prender porque eu sou um homem levantado por Deus, ele estaria indo contra aquilo que Deus colocou, que Deus fala, que nós devemos obedecer. Então, ele não usou daquela autoridade divina para passar por cima das leis, né? Até porque seria como um desacato a uma autoridade. Então, mas ele falou, a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Tem alguma Bíblia que fala não está algemada, tem outras Bíblias que dizem não está presa. Por quê? Porque mesmo ele lá na cadeia, quando ele foi preso, ele mandava as cartas para as igrejas, ele mandava as cartas, ele mandava as orientações, os ensinamentos. Então, mesmo ele preso, ele se reinventou. Não existia internet, não existia televisão, não existia telefone, mas existiam as cartas. Ele enviava as mensagens. Então, a palavra de Deus não esteve presa e não está e nunca vai estar. Então,
Você estando preso em casa, respeitando as autoridades, você está obedecendo também a Deus, está agradando a Deus. Talvez você está passando por uma luta, né? Está passando por perseguições. A acusação é uma coisa, é outra, alguém querendo te difamar. Quero te dizer uma coisa. Você não precisa se preocupar. Claro que nós devemos o quê? Buscar, saber como eu estou andando diante de Deus. Como eu estou diante de Deus. Né? Ainda mais nesses dias, eu estou depressiva, estou sem fé, estou brigona, estou nervosa. Como eu estou diante de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele perguntou para o povo, né? Ele perguntou assim, ele perguntou a opinião das pessoas a respeito de si mesmo. Ele perguntou assim, o que o povo diz de mim? Né? O que o povo fala de mim? O que diz o povo de mim? Né? E muitos ali falaram, por ver aquele jeito do Senhor Jesus de não ter erro nenhum, de ser um homem nobre. Então eles imaginavam que o Senhor Jesus ele fazia parte de alguma nobreza, das pessoas mais nobres. Então uns disseram, Elias, ou profetas, né? E ali eles começaram a falar que Jesus poderia ser. Vou até ver aqui Mateus 15, Mateus. Deixa eu ver aqui, Mateus 16. Estava lendo essa palavra, Mateus 16, versículo 13. Aqui, a confissão de Pedro. Diz assim, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns diziam, João Batista, ou outros diziam Elias, outros diziam Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, cada um dizia uma coisa. No versículo 15 diz assim, mas vós, né? Jesus falou, e mais vós? E vós, que dizeis? Continuou ele. Que dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus disse para Pedro, para João, Jesus disse, né, afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, voltando lá, o que o Senhor queria saber? O que diziam dele? Embora ele sabia. Porque quando os fariseus e os discípulos, eles tinham aqueles pensamentos malignos, o Senhor Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus falava raça de víboras, né? Então, o Senhor Jesus, ele sabia. E ali, conhecendo-lhe os pensamentos deles, né? Diz a palavra de Deus. Então, o Senhor queria saber o que falava. Nós também devemos não ficar assim, né, fuxicando muito, para perguntar, querer saber o que dizem de mim. Será que eu estou correta? Será que eu estou agressiva? Será que eu estou maltratando alguém, ofendendo alguém? Esse é um dos conceitos que nós devemos rever, né? O que eu estou fazendo? Como está a minha conduta? Isso é um dos conceitos que nós devemos rever. Como está eu diante de Deus e diante dos homens? Porque a nossa vida é um testemunho, né? Nós somos um testemunho vivo
daquilo que nós vivemos. Se você vive Cristo, você é o testemunho vivo de Cristo, né? Se você pode ganhar almas ou seu familiar pelo seu jeito de ser, pelo seu testemunho. E nós temos que estar sempre nos policiando. Então, esse também é um momento de nós reinventarmos, rever conceitos, né? Aproveitar para santificar, para buscar mais o Senhor. Porque Deus, Ele só quer abençoar, Ele não quer castigar ninguém. Já tem pessoas pensando que isso é castigo de Deus, que Deus está castigando. Não é castigo de Deus. Deus, Ele permite. E essa praga é de Satanás. Satanás está se aproveitando para levar muitos, né? Mas Deus, Ele é o dono da vida, só que Deus permitiu. Mas, como eu já falei na outra pregação, que Deus, Ele quer de nós o arrependimento, que nós nos acheguemos a Ele, reconhecemos que Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Senhor. Porque, como eu disse da outra vez, no outro vídeo, as pessoas já perderam cada vez mais o respeito por Deus, pelas coisas de Deus. Chegarem ao ponto de colocarem coisas que Jesus nunca foi, né? Pelos carnavais da vida, pelos filmes, quer dizer, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, desrespeito à divindade, à soberania, tocaram naquilo que é mais sagrado, que é o Espírito Santo. Então, Deus quer de nós mais envolvimento com Ele, né? Mais envolvimento, mais se achegar a Ele. Porque lá no livro de Oséias, Deus diz para o povo assim, Oséias, deixa eu me ver aqui, está marcadinho aqui, Oséias 14, versículo 1, diz assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então o povo de Israel, né, Deus estava ali falando para ele. E hoje ele diz para nós, hoje tem muita gente afastada da presença de Deus. Muita gente que já chegaram a participar das coisas de Deus, aceitar o Senhor, estão afastados. Se reconcilie com o Senhor, né? Volta a Israel. Deus diz aqui no versículo 2, tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Quer dizer, é isso que Deus quer, ao invés de novilhos, né? Ao invés de tantas coisas, Deus quer o sacrifício dos nossos lábios. O que é o sacrifício dos nossos lábios? É clamar, buscar Ele, colocar a boca no pó, no chão, clamar ao Senhor e se humilhar. Porque Ele ouvirá do céu e sarará a sua terra. O Senhor disse, né? Na segunda crônica, lá em Crônicas, né? Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, orar, né? E se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, Deus está falando que se o meu povo, se você é povo de Deus, mas eu não sou, eu sou de outra religião, não é religião, é Jesus. Se você é de Deus, se você tem um Deus vivo, poderoso, Deus não é religião. Você vai, Deus diz, o meu povo que se chama pelo meu nome. Você não chama Ele? Ai meu Deus, ai Jesus. Então, chama Ele agora de fato, de verdade.
com convicção, com arrependimento, com humilhação. Porque todos que se humilhar vão ser salvos, serão salvos. Aquele que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, Ele vos exaltará. É promessa dele. Então, é o que eu te digo, meu irmão, minha irmã. Se apega ao Senhor. Busque a Ele. Clame a Ele. Ele vai te exaltar, né? Porque o pecado, ele só tem... A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem a morte espiritual, a morte carnal e a morte espiritual. E o salário do pecado é a morte. Também Provérbios 5, versículo 4 diz que o pecado, no começo, ele é igual mel. É doce como mel. Mas no final, ele é amargo, né? Então, procure ver como você está. Como você está diante de Deus. Como você está diante dos homens, né? Procure rever seus conselhos, para que o Senhor venha te exaltar. Você clame a Ele. O Senhor Jesus falou para os discípulos: acautelai-vos dos fariseus, dos saduceus. Né? Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Porque cada um fala uma coisa. Um faz uma fofoca ali, outro faz outra fofoca aqui. Ou tá vendo uma coisa errada, você fazendo, e fala: fulano tá assim, tá assado. Fulano é ignorante, fulano é exaltado, fulano é assim, é assado. Então, procura ser aquilo que Deus quer. E continuando aqui é uma promessa de perdão de Oséias, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, né? Que ele diz: em vez de novilhos, o sacrifício dos vossos lábios. Deus quer sacrifício dos nossos lábios, sacrifício de arrependimento. Palavras de arrependimento, que ele diz: tende convosco, versículo 2, palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, e aceita o que é bom. Olha que maravilha você falar para Deus: perdoa, Senhor, perdoa minhas iniquidades, aceita o que é bom. Hoje eu me transformo, hoje eu passo a ser uma nova criatura. Falar em nova criatura, você que ainda não se batizou, se batiza. É simbolicamente que você está sepultando o velho homem, a velha criatura. Vai a uma igreja, fala para o pastor: eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Mas eu já me batizei quando era neném. A criança tem pecado? Não tem pecado ainda. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Então ela não tem que se arrepender. Então, para você provar que você se arrependeu simbolicamente para Deus, você vai se batizar. O próprio Senhor Jesus, ele se batizou, ele não tinha pecado nenhum. Mas nós devemos ser o quê? Imitadores dele. Ele deixou esse legado, ele deixou tudo que ele fez para que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, ele mesmo foi humilde, se batizou. Por que nós não? Né? Para mostrar para ele o quanto o amamos, o quanto resolvemos fazer a vontade dele. Então, se arrependa, vá a uma igreja, se batiza e adore ao Senhor. Passe a adorar o Senhor, passe a fazer a vontade do Senhor na sua vida, para que Ele venha te exaltar no seu tempo certo. Amém? Eu quero que você tá voando aqui o papel.
Deus quer te dar um valor, Deus quer te fazer assim, um valor especial, Ele tem um valor especial com você. Ele quer te colocar assim, como se diz, meu Pai, né? Ele quer te colocar assim, ter um relacionamento contigo de pai para filho, né? Pai para filho.